Vi uma propaganda na internet que falava sobre a questão de usar máscara e eventualmente se colocar as máscaras para eventualmente esconder. Não, mas eventualmente você tem que usar a máscara para esconder, porque senão eventualmente você vai mostrar alguma coisa, ou você eventualmente se você não usar a máscara, você vai no final acabar sentindo um cheiro ruim ou seu ou de outra pessoa. Mas isso na verdade não tem sentido nenhum, porque na verdade assim, o que eles, então, a acusação que eventualmente é feita, eu acho, eventualmente utilizar o Novo Testamento como capa espiritual, embora na verdade o Novo Testamento tenha lá realmente as suas razões, mas eles estão eventualmente dizendo, não, eventualmente você usou o Novo Testamento é capa espiritual. Então não, porque eu realmente criei no Novo Testamento como verdade. E por outros argumentos, por outras antecipações, por raciocínios paralelos, eu ainda posso, não só por argumentos que estão lá que são verdadeiros, mas por outros raciocínios um pouco mais forçados, eu tenho que avaliar que o resultado do Novo Testamento é muito interessante. Mas eles estão tentando fazer falsamente, a falsa acusação, e que eventualmente não. Se você eventualmente tem alguma coisa ruim a esconder, então é bom colocar a máscara de volta. Bom, não exatamente, porque aí você sabe que eventualmente a informação ali do Novo Testamento é falsa, então não adiantaria, né? Então, não, mas é bom usar eventualmente essa máscara novamente. Não, se você eventualmente não conseguir cumprir alguma outra coisa. Só que não é por aí, não é isso. Porque se eu não costumo usar máscara ou capa espiritual e não pretendo fazer isso, independentemente do resultado. Aos demais, se eventualmente os outros visualizarem, o problema é deles. Né? Aliás, quem está sofrendo deles, eu não uso nada para esconder. Qualquer coisa que eventualmente tenha feito. Das coisas que eu sei que eu fiz. Né? Das outras coisas eu também não esconderia. Né? De qualquer outro tipo de pecado, qualquer outra coisa errada. Então eles estão tentando forçar um raciocínio no sentido de dizer que eventualmente, no primeiro momento, o uso da máscara era sabido por mim, não, porque para mim aquilo não era máscara. Eu nunca usei máscara. Isso no primeiro momento. Num segundo momento, falando assim, não, já que você eventualmente não consegue cumprir os mandamentos, então os outros vão colocar máscara por minha causa e eu. e eu iria. Bom, não, eles não iriam o tempo inteiro. Os outros iriam usar a máscara por minha causa e eu teria que usar de alguma forma a máscara também. Não, então não é isso. É porque eventualmente as informações são. Eu não usaria essa máscara justamente porque eu sei que é falso. Mas não é essa a questão. Eu não só não usaria máscara, mas ao mesmo tempo teria o outro raciocínio, sim, descaracterizando isso no sentido de dizer, não, peraí, por mais que eventualmente seja, entre aspas, uma máscara espiritual, que a pessoa pode não saber. Não, ela tem informações verdadeiras, aí não é máscara. Então, a partir do momento que você fala uma informação no Novo Testamento que seja válida e que seja verdadeira, né, não contabiliza como máscara. E não contabiliza como capa espiritual. Qualquer coisa que você goste, não contabiliza como capa espiritual. Só contabiliza como capa espiritual a partir do momento que você realmente tiver ali como é que eu posso dizer? Só funciona como capa espiritual a partir do momento que você realmente tiver essa segunda intenção. Não vou aqui para verificar se o sujeito de alguma forma é mal e ir lá e eventualmente de alguma forma usar isso contra a pessoa. Aliás, o que também não faz muito sentido porque há outras formas de fazer isso sem capa espiritual também. Né? Eles fazem capa espiritual por maldade porque eles têm alternativa. Eles usam eventualmente a capa espiritual para esconder o pecado deles também. Aquilo não serve apenas como espelho. Até como diz, eu já vi num documentário, não tenho certeza se foi o Hitchcock que falou isso. Falou, não, isso aqui no final pode servir como espelho e tal. Vejo alguém usando uma capa, mas no final, atrás da capa, no final não tem nada, mas é apenas um espelho que reflete a sua realidade. Então não é isso também. Porque na verdade está escondendo a intenção da outra pessoa, porque senão ela teria feito por outras formas, por outros instrumentos, sem precisar de capa espiritual. Mas, mas, observando essa forma de usar qualquer tipo de capa ou máscara, não, porque qualquer coisa que você goste já não já diminui ou mesmo anula percentualmente a questão da capa espiritual, porque você acaba eventualmente usando a capa, você gosta da própria capa. Mas se você eventualmente gosta de executar aquela atividade que feita. Se você eventualmente não gosta, aí sim, eventualmente, aí o uso de capa mesmo. Eu não gosto disso aqui, mas estou eventualmente usando isso para verificar quais são os resultados. Se eventualmente eu gostar, você no final você mesmo
Não digo você está se enganando, mas você está. Aliás, o que não faz sentido também, mas eu já vou explicar mais. Não, não só. É como se a pessoa estivesse apreciando de alguma forma a própria capa ou o próprio resultado, e ela mesmo que talvez ela não se engane, mas no fundo ela é culpada, porque ela gosta daquilo que ela está fazendo. Se eventualmente ela não gosta, é outra coisa. É outra situação. Mas eu não sei se concordo inteiramente com isso, desse jeito, né? Porque daí é como se eventualmente justificasse eu ter contato com a maldade apenas com o objetivo de enganar eventualmente os outros que eventualmente gostariam desse tipo de maldade, né? E de qualquer forma, não, porque às vezes nessas capas espirituais são contidas verdades também, então é meio falsão. Então, quando se usa a questão da capa espiritual, as pessoas eventualmente estão utilizando a maldade. Ó, são dois raciocínios. Eles estão tentando dizer que eventualmente utilizaram a capa espiritual para enganar os outros, então, portanto, seria um bom objetivo, mas, inclusive, teriam contato com entidades malignas com o objetivo de receber informações, justamente para utilizar como capa espiritual contra essas pessoas para que elas caiam, ou não. Ou eles eventualmente têm esses objetivos, mas eles também gostam da capa espiritual porque gostam de dominar sobre a vida das pessoas. E aí essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão. É isso que tem que se avaliar. Eu não, eu reconheço, e eu discordo, inclusive, desse pessoal. No meu caso, inclusive, isso era sabido. Você acha que eu eventualmente eu não sei que essas obras por aí têm conceitos que eu acho bastante questionáveis e conceitos subliminares? Lógico que tem. Só que não quer dizer que eventualmente você não possa tirar um suco disso. Talvez é por isso que estão criticando a questão do suco aí no jogo de São Paulo, aí, que perdeu a final para o Sul-Americano para o Sim, eu acho que se pode tirar um suco da capa espiritual no que se refere a informações verdadeiras que a capa espiritual possa possuir. Porque se você for pegar Novo Testamento, for pegar jogo de videogame, for pegar obras de outras religiões, são contidas verdades. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí não adianta dizer, não tem nada. No que se refere às verdades, tudo bem. Agora, no que se refere à mentira, tem que ser criticado. E essa capa espiritual é justamente o que eu não concordo, por exemplo, no Ministério Cristão. Eu acredito que essa capa espiritual estava sendo utilizada lá. Como está sendo utilizada no YouTube contra a minha pessoa. A minha amável pessoa. Imagina o nível de mansidão absolutamente brutal da minha parte. Nem poderiam ter feito isso, independentemente de qualquer pecado que eu cometo, porque é só pegar o pecado específico. E eu confessava, descaracterizando a necessidade de capa. Eu tornei a capa inútil, já falei. Mas não é só isso o raciocínio. Estou usando capa espiritual para pegar os outros lá. Eu não concordo. Não acho que se deve utilizar a capa espiritual. Porque eu não usei. Não, mas o Alex usou, mas não é porra nenhuma. Primeiro. Segundo, usaram lá. Inclusive para tentar me machucar. Eu falei, não, vou sair, não quero. Vão continuar me machucando o tempo inteiro. Tentando me machucar o tempo inteiro. Ah, mas ele é mal, ele é mal. Mentira. Lógico que eu tenho pecados que tique. O pecado verdadeiro. Eu nem precisei de capa para isso. Nunca precisou. Vai esconder atrás da mentira para quê? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estou tentando pegar os outros também, as pessoas que eventualmente assistiriam as palestras, as pregações, as palavras, os devocionais eventualmente feitos. Mas para quê? Eu já estava fazendo esse serviço de levar quais são os pecados verdadeiros das pessoas. Outra pessoa também poderia fazer a mesma coisa que eventualmente fazia. Mas por que não se ater a isso? Crítica em relação à verdade e reflexão e fazer com que a pessoa sofra pelo seu próprio pecado no sentido da autoavaliação, inclusive como dito no próprio Novo Testamento, porque isso é feito em relação à reflexão. E não precisa de capa espiritual para isso, só você falar, qual é o teu pecado? Reflita sobre isso, você acha que é certo? Poxa, não, então é um começo para você mudar de comportamento. Que capa, bro? Que capa. Então, isso aí já, esse serviço já era feito. Então, a não ser que o objetivo tenha sido usar a capa espiritual, eventualmente até para falar de mim, falar mal de mim, para que as outras pessoas caíssem. Só que eu acho que isso não tem muito sentido. Justamente, eu acho que isso vai criar muito problema no ministério. Quando eventualmente, já que. Então, mas então estariam colocando uma capa sobre mim. Quando eventualmente haver-se-ia a possibilidade, ou se haveria a possibilidade, não de colocar uma capa sobre a minha pessoa, mas simplesmente falar a verdade sobre o pecado dos outros. Ou eventualmente sobre os meus, o que eu já fazia. Né? Agora, eu não quero dizer que eu não aceito comentário externo em relação ao que eu achar, o que eu creio que seja verdadeiro. Não adianta interpretação e daí não nem saber nada sobre o fato, sair falando um monte de doideira, só para que eventualmente eu sirva, eu preste de capa espiritual, o que não tem nenhum sentido. Então é isso aí. Valeu.
Deus é bom, mais um comentário aí sobre a questão da capa espiritual. Isso aí.